Olá a todos. Esta semana eu queria falar no conceito de sofrimento, se ele é necessário ou se podemos evoluir sem sofrimento. Mas a primeira coisa que eu queria fazer era definir a palavra sofrimento, porque muitas vezes usamos a palavra sofrimento e dor como sinónimos e não são. O sofrimento é muito diferente da dor. E eu vou definir então a palavra sofrimento agora no princípio do vídeo para depois falarmos um bocadinho melhor sobre o sofrimento. Para mim, a minha definição de sofrimento tem duas partes, existem duas componentes do sofrimento. A primeira componente do sofrimento é uma história mental, os filmes do ego. Portanto, há uns pensamentos, há uma história que a mente conta em relação a um evento doloroso que aconteceu na tua vida. E vou-te dar um exemplo daqui a pouco da minha própria vida, um exemplo mais concreto para ajudar na definição de sofrimento. Portanto, essa é a primeira componente do sofrimento. São os filmes mentais, as histórias que o ego conta em relação a um evento doloroso. E a segunda componente do sofrimento tem a ver com uma identificação com as histórias, uma identificação com os pensamentos que o ego cria. Ou seja, eu acredito nas histórias que o ego conta em relação a um evento doloroso. Portanto, essa é a segunda componente, as duas partes da definição de sofrimento. E agora dou-vos um exemplo concreto da minha própria vida para mostrar esta definição melhor. Quando o meu pai morreu, eu tinha 17 anos. E esse evento foi um evento extremamente doloroso, porque foi uma morte súbita. Portanto, aí está um evento doloroso, a morte de alguém que eu amava. Mas essa dor passou a sofrimento muito rapidamente nos dias a seguir à morte do meu pai. E porquê? Porque o meu ego começou a contar histórias em relação a esse evento e em relação à minha relação com o meu pai. Eu sempre tinha tido uma relação problemática com o meu pai e quando ele morreu de forma repentina, o meu ego começou a dizer coisas como que eu devia ter tratado o meu pai melhor, que eu devia ter tido uma relação melhor com ele, que eu não merecia ser feliz, que eu não era uma boa pessoa. E estes pensamentos começaram a ser gerados no ego. E eu acreditava nessas histórias, eu acreditava nesses pensamentos. E o fato de eu ter acreditado, de eu ter me identificado com esses filmes, com essas histórias egóicas, levou a que eu sofresse durante muitos anos por causa desse evento doloroso que foi a morte do meu pai. Portanto, aí está um exemplo concreto de como o sofrimento funciona nas suas duas componentes. E agora a pergunta da semana. É necessário sofrer? Será que é necessário sofrer? Sim e não. É a resposta à pergunta. Sim, o sofrimento às vezes é necessário se vivermos de forma inconsciente. Quanto mais inconscientes vivermos, mais o sofrimento se torna necessário, porque é através do sofrimento que a vida começa a pesar-nos aos ombros. Quanto mais sofremos, quanto mais vivemos uma vida inconsciente e mais sofremos, chegamos a um ponto em que o sofrimento é tal que quebra o ego. Chegamos a um ponto de sofrer de tal modo que um dia sentamos-nos e perguntamos: será que a minha vida tem que ser mesmo assim? E quando tu fazes essa pergunta, será que a minha vida tem de ser mesmo assim? O ego perde o poder sobre a tua vida e isso é o começo do fim do ego. Isso significa um despertar na tua própria vida. Portanto, aí sim, o sofrimento torna-se necessário quando vivemos de forma inconsciente. E agora, há outra parte, em que o sofrimento não é necessário para evoluires. O sofrimento torna-se desnecessário quando perceberes que ele já não tem um papel fundamental na tua vida. Podes despertar, podes evoluir a tua consciência de forma exponencial sem necessidade de sofrer. E agora aqui está a segunda parte da pergunta, que é: o sofrimento torna-se desnecessário quando tu consegues deixar cair pelo menos uma das componentes do sofrimento na minha definição anterior. Ou tu deixas de
gerar filmes, deixas de gerar histórias egóicas sobre um evento que te trouxe dor, ou tu deixas-te de te identificar com essas histórias. Começas a observar o teu ego e todos os pensamentos que ele gera de uma forma mais distante. E se conseguires fazer isso, cai a segunda componente do sofrimento, não é? Se consegues te desidentificar com os pensamentos, com as histórias do ego, o sofrimento acaba, o sofrimento para de existir na tua vida. Portanto, aí está. O sofrimento é necessário só quando vivemos uma vida inconsciente, mas a partir do momento em que há um despertar em nós, o sofrimento torna-se desnecessário e consegues sim acabar com ele, simplesmente deixando cair pelo menos uma das componentes do sofrimento. Ou deixas cair os filmes egóicos, ou deixas cair a tua crença nesses filmes. Se o ego, a natureza do ego é pensar, a natureza do ego é fazer histórias, contar histórias. Portanto, normalmente para a maioria das pessoas, incluindo até comigo, foi mais difícil o ego parar de pensar, o ego parar de gerar pensamentos. Mas mais fácil é a segunda parte, a segunda componente do sofrimento, separação com os filmes. Porque podes ter 1001 filmes a acontecer na cabeça, mas se não acreditares neles, se não tiveres qualquer tipo de identificação com eles, o sofrimento deixa de existir. Aí está, uma resposta um bocadinho complicada quanto ao sofrimento, mas apenas lembrem-se que o sofrimento é necessário só enquanto vivemos de forma inconsciente, e assim aconteceu na minha vida. Mas a partir do momento em que tu despertas, o sofrimento torna-se desnecessário, não precisas dele, portanto deixa-o cair. Obrigada a todos por ver este vídeo. Se quiserem ver outros episódios das Conversas com o Céu, vejam a minha playlist completa com os episódios todos. E se tiverem uma pergunta que queiram que eu responda nos vídeos da semana, mandem-me um e-mail para o info@cristina-lopes.com. E façam um like na minha página de Facebook se gostarem do meu trabalho. Obrigado a todos, obrigado por verem este vídeo.